quarta-feira, 13 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Manhã movimentada, cheia de notícias aqui em Brasília e você agora fica atualizado comigo. Eu começo com a informação de que Jair Bolsonaro pode divulgar ainda hoje, nesta quarta-feira, uma versão editada da gravação da reunião ministerial de 22 de abril, essa famosa reunião na qual, segundo Sérgio Moro, fica claro que Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A informação é de Igor Gadelha, repórter da Cruzoé. Segundo aliados, Bolsonaro estava decidido a divulgar a gravação ontem, mas desistiu após ser alertado de que a atitude não seria bem vista, uma vez que o próprio presidente pediu a decretação de sigilo do vídeo por meio da Advocacia Geral da União. A recomendação é de que Bolsonaro aguarde o ministro Celso de Mello do STF levantar o sigilo para que aí sim Bolsonaro edite a sua versão, que seria editada dessa reunião ministerial do dia 22 de abril. Informação também que registramos no antagonista dessa manhã, que é originalmente da TV Globo, de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve solicitar que o próprio presidente da República preste depoimento no âmbito do inquérito que apura se Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, como acusou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-juiz Sérgio Moro. Hoje, o Diário Oficial da União publicou a troca lá na Polícia Federal, em que o Carlos Henrique Oliveira de Souza, que era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro tinha muito interesse em ter o controle dessa superintendência, hoje esse agora ex-superintendente da PF no Rio assumiu o cargo de diretor executivo da corporação, ou seja, o número 2 da Polícia Federal, como já era esperado que ocorresse no âmbito da Polícia Federal. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Sobre uma outra polêmica, um governo cheio de polêmicas, nós temos acompanhado isso diariamente aqui em Brasília, aquela em que Jair Bolsonaro se recusa a mostrar, a dar transparência aos seus exames para Covid-19. Ontem à noite, vocês acompanharam conosco aqui no site, tudo em primeira mão, tudo rápido, em tempo real, mas também com análise e bastidores. A Advocacia Geral da União disse ter apresentado ao ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, os exames que, segundo a AGU, deram negativo para a Covid-19 de Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente se pronunciou sobre esse assunto, disse o seguinte, abro aspas para Jair Bolsonaro: eu estou fazendo valer a lei, eu e você, nós somos escravos da lei, e a lei disse que a intimidade, isso aí você não precisa divulgar. Por isso, desde o começo, eu me neguei a mostrar, fecho aspas, para Jair Bolsonaro. Ele disse, então, que Ricardo Lewandowski é quem vai decidir hoje, à tarde, segundo ele, se dá essa liminar, se decide se ele vai ter que entregar ou não o exame, mas já mandamos entregar para ele, acrescentou Bolsonaro, e ele decide o que fazer, estar na mão dele. Bolsonaro também comentou sobre o Enem. Ele disse que, se for o caso, atrasa um pouco, lembrando que, por enquanto, o calendário do Enem deste ano de 2020 está mantido, como defende o ministro da Educação, Weintraub, mas na contramão daquilo que secretários estaduais de segurança estão pedindo ao MEC, que por enquanto estão sendo ignorados, que é o adiamento das provas do Enem em razão da pandemia da Covid-19. Jair Bolsonaro também disse na manhã de hoje que a cloroquina precisa ser usada no tratamento contra a Covid-19 desde o início por quem está no grupo de risco. Mais uma declaração de Jair Bolsonaro em defesa da cloroquina, droga que tem sido defendida por ele desde o início dessa pandemia, mesmo sem ainda estudos comprovando a eficácia desse medicamento. Jair Bolsonaro também voltou a falar que as pessoas precisam voltar a trabalhar em meio à pandemia. Abro aspas para o presidente da República: quem está passando fome perde a razão. Quando ele chega em casa e vê o filho passando fome, ele não pode fazer nada. Ele se desespera, e aí falou um palavrão o presidente da República, ele fica doido, briga em casa, briga com o vizinho. Vamos esperar chegar a esse ponto para reagir? O povo tem que voltar a trabalhar. Lembrando que ontem, nas últimas 24 horas, foi registrado aí o número recorde de mortes no Brasil, que segue com um crescimento aí
do número de novos casos e de mortes em todo o país, várias cidades em várias regiões do país adotando lockdown, ou seja, a pandemia ainda sem nenhum controle, e o presidente continua defendendo a sua versão, a sua visão de mundo que está colocada desde o início da pandemia, que é pela reabertura, pela vida normal, para que as pessoas voltem a trabalhar. Dentro dessa linha, vale destacar uma declaração do deputado Bibo Nunes, que é da ala bolsonarista do PSL do Rio Grande do Sul, e que nós registramos no Antagonista agora pela manhã. Foi uma declaração dada durante um debate na TV Câmara na última segunda-feira, foi ao ar na última segunda-feira, passou despercebido, mas hoje nós chamamos a atenção porque diz bem qual é o pensamento desse grupo mais alinhado com Jair Bolsonaro. Abro aspas para o que disse o deputado federal Bibo Nunes. Esse vírus acelera a morte de quem está para morrer. No mundo inteiro, quem morre são idosos, pessoas que já estão sendo encaminhadas para a morte. Não quer dizer que eu estou a favor da morte, porque todos vão morrer, inclusive eu e vocês. Então, aceitar a morte é algo natural e não tem o porquê de fazer o isolamento total que quebra a economia. São palavras do deputado federal Bibo Nunes. Roberto Jefferson, que também defende a reabertura da economia, alinhado com Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson, que ressurgiu das cinzas aí e agora está fazendo aí uma série de defesas do governo de Jair Bolsonaro, virou o grande queridinho do bolsonarismo. Nós apuramos e registramos nesta manhã aqui no Antagonista que ele está em alta no Palácio do Planalto, lá no entorno do presidente da República, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que é presidente nacional do partido PTB, ao qual Jair Bolsonaro já foi filiado nos seus tempos aí, nos seus 27 anos de Câmara dos Deputados. Ele passou por vários partidos, incluindo o PTB. Roberto Jefferson agora no Palácio do Planalto está sendo chamado de lúcido, guerreiro da pátria, patriota, destemido, iluminado e também de cabra macho. Há um entendimento no Palácio do Planalto, segundo nós apuramos, de que Roberto Jefferson precisa ter espaço no governo. Só lembrando que no finalzinho de março, eu e o Cláudio Dantas entrevistamos o Roberto Jefferson aqui no Antagonista para o programa Gabinete de Crise, e ele nos revelou que tinha a intenção de convidar Bolsonaro a se filiar ao PTB. Bolsonaro, que está sem partido desde aquela confusão com o Luciano Bivar do PSL, e ainda não conseguiu criar o seu partido, o partido da sua família, que será comandado pela sua família, terá como primeiro vice-presidente, inclusive, Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do presidente, que é investigado lá no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o esquema de rachadinhas. Esse partido Aliança pelo Brasil ainda não saiu do papel. Roberto Jefferson segue dando as suas entrevistas. Nesta manhã foi à Rádio Gaúcha, voltou a fazer duras críticas aos ministros do STF, defendeu o que ele chama de contragolpe, voltou a atacar Alexandre de Moraes, atacou também Celso de Mello, que é o relator do inquérito sobre a saída de Sérgio Moro do governo. Enfim, Roberto Jefferson aí está solto, como o bolsonarismo gosta, falando tudo aquilo que os alinhados ao presidente Jair Bolsonaro gostam de ouvir. Por fim, eu concluo o boletim a mais de hoje, 13 de maio de 2020, com informações econômicas. O Ministério da Economia, a equipe de Paulo Guedes, anunciou hoje a revisão da estimativa para o PIB brasileiro, para o Produto Interno Bruto, o crescimento da economia neste ano de 2020. A projeção agora é de uma queda de 4,7%, essa é a nova projeção. A estimativa anterior, divulgada no mês passado, quando a pandemia ainda estava no início, era de um avanço, um pífio de 0,02% do PIB. Agora a nova projeção, repito, é de 4,7%. O dólar também opera em alta, agora pela manhã ultrapassou a marca dos R$ 5,90, avançava 0,64%, era cotado a R$ 5,90 na venda. Lembrando que ontem o dólar bateu mais uma vez seu recorde nominal de fechamento e pelo jeito está caminhando para os R$ 6. Vamos continuar acompanhando também toda a reação do mercado financeiro em meio a tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil e do mundo. E aqui no Antagonista, no nosso aplicativo a mais, você fica por dentro de tudo aquilo que você precisa saber. Um grande abraço, até amanhã e tchau!